Um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, doutor Otávio. Eu sou sua fã, sua admiradora, não só sua paciente, mas eu acho importante que as pessoas às vezes entendam que se a relação não for de confiança, uma relação bacana, onde você entenda o que está sendo passado e você se programe para fazer tudo direitinho, nem um tratamento, nem uma saúde, nada vai acontecer. Obrigada pelo convite. Muito prazer mesmo. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse seu universo de Miss. Você foi Miss primeiro de qual cidade no Rio Grande do Sul? Bom, eu nasci em Santo Ângelo, fui Miss Santo Ângelo, representando a minha cidade natal. Depois eu ganhei o concurso Miss Rio Grande do Sul em 99, faz muito tempo, mas é algo que eu carrego com muito orgulho. E era um concurso muito difícil, 89 mulheres. 89? 89. Eu não conseguia nem decorar todas as candidatas, conversar com todas, interagir. E eu ganhei no Rio Grande do Sul e depois eu fui automaticamente para o Miss Brasil, venci o concurso, 3 meses depois estava no Caribe, em Trinidad e Tobago, no Miss Universo. E comecei minha vida, não ganhei o concurso, fiquei em 12º lugar de 102 mulheres. Que máximo, parabéns. Foi bacana, mas eu era muito nova, eu não falava idiomas, eu não tinha talvez a percepção que eu tenho de mundo. E para você ser Miss Universo não é só estética. Aliás, a estética é super importante. Hoje em dia tem mas tem que ter toda algo uma conotação. mais. Por isso que eles estão escolhendo mulheres mais maduras, mulheres já com um foco profissional definido, com algo mais trabalhado na vida. Eu era muito nova, 21 anos, mas foi uma experiência linda e que até hoje produz alguma coisa diferente em mim. E como é que era naquela época cuidar da pele? Como eram os conceitos, né, de pele, limpeza ou não, tomava sol, não tomava sol? Você era rebelde ou não com a sua pele? Como é que era? Me conta um pouco. Bom, naquela época eu imaginava que eu seria uma jovenzinha até o fim da vida. A gente não pensa muito no futuro. Eu não tinha um doutor Otávio. Isso fez toda a diferença porque eu não sabia o quanto era importante limpar bem a pele, tirar a maquiagem, não é? Usar bons produtos, fazer um investimento nisso. Porque às vezes a pessoa compra roupa, sapato, bolsas, mas ela não vai no básico, né? No rosto, no corpo. E hoje em dia as pessoas são mais conscientes. Por exemplo, eu fui pro Miss Universo e nem imaginava que eu tinha que fazer um treinamento de academia. Era outra época, né? Não se falava tanto em atividade física como a gente tem hoje. E era engraçado porque naquele momento, eu lembro bem, se uma mulher fazia uma cirurgia plástica, isso era quase uma aberração, não podia, contra as regras. Mas eu vou contar uma coisa, nunca ninguém tirou minhas medidas no Miss Universo, aquela coisa de 90, 60, 90. Você está brincando? Não acontece. Aquela história das 2 polegadas da Marta Rocha, então... Olha, na época era Marta Rocha, porque na minha isso não existia pelo menos. E uma coisa engraçada é que a gente fazia fotos com maiô, com biquíni. Naquela época, você poderia escolher entre biquíni ou maiô na hora do desfile. Não era obrigatório um tipo Não só. era. Tá. Hoje até eles fazem as duas coisas. Mas era muito diferente, era muito livre. E hoje eu volto no tempo e penso, meu Deus, se fosse nos tempos atuais as mulheres seriam não só mais bonitas, mas mais confiantes, mais ajustadas, com bons profissionais, com um direcionamento, com uma assessoria em todos os aspectos. Mas você não acha que existe um pouco de escravidão, assim, a fábrica de misses que estão hoje em dia, não é, fazendo com algumas artificialidades, prótese, cirurgias de contorno corporal, é um pouco diferente, né? Perdeu um pouco aquela, na talvez, verdade, naturalidade. antigamente, se a mulher tinha alguma coisa que ela não gostava, ela até recorria. Hoje as pessoas fazem tudo. E eu é engraçado, porque eu trabalho há 11 anos e meio num programa ao vivo, apresentado por mim, de segunda a sexta. Eu não tenho tempo de ficar em casa, eu não consigo tirar uma semana, 10 dias para ficar em casa, para fazer um procedimento mais arrojado, alguma coisa que você precise de recuperação. Então, o Dr. Otávio sabe, e por isso também que eu acho importante falar com as pessoas, que o que eu me disciplinei, o que realmente eu coloquei na minha vida são os cuidados com a pele, os cuidados com o corpo e com o rosto. Protetor solar era uma coisa que eu achava que era só na praia, jamais. Hoje eu tô no trânsito, eu tô cheio de protetor, tô passando Que bom que esse conceito entrou no nosso dia a dia e essa geração nova participa realmente. Você faz um depoimento e muita importância para os nossos jovens que estão assistindo, nossos seguidores que estão sempre aqui fazendo perguntas. Sempre me perguntam, o que a Renata Fan faz? Me perguntam. E o pior é que eu digo assim, a gente fala em juventude, eu me sinto muito jovem em todos os aspectos, porque eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, pelo trabalho, pelos amigos, pela família, mas eu tenho 41 anos. É diferente de quando eu comecei minha carreira aos 26 anos em televisão,
em que a vida era diferente, a preocupação era outra. Hoje eu tenho medo, por exemplo, que daqui a pouco, não vou ficar flácida, de repente meu corpo não vai responder tão bem, a gente fala do colágeno, Imagino, claro. não é? E Você aí, toma colágeno? ai, meu Deus do céu. Olha, o doutor me disse. Uma pergunta. É uma das perguntas. Querem saber, o hidrolisado de colágeno, que a gente sempre fala, você faz esse hábito, você tem esse hábito de estar tomando regularmente? Tenho esse hábito e é uma coisa super importante porque, não sei, se não funcionasse, acho que eu já saberia, porque faz muito tempo que eu venho insistindo nessa prática. Primeira vez que foi receitado aqui, se não me engano, em 2008. Então, já tem, são 10 anos. E eu sinto que eu nunca penso que alguma coisa não vai dar certo. Começar um tratamento, será? Será que é a melhor opção? Será que é a melhor pedida? Então não começa. Se for para começar, acredite, tem uma relação forte com o seu profissional, que você escolheu. Isso. Eu acho que esse realmente é um casamento, é um namoro. Olha, o nosso casamento, digamos assim, entre paciente e doutor e médico, já tem 11 anos. E é um orgulho, porque eu me lembro que eu cheguei em São Paulo e eu não pensava muito na minha pele. E de repente, no dia a dia, usando muita maquiagem, sempre carregada. Hoje usa-se menos maquiagem, bem não é? Menos. A gente não exagera no olho, não é? Mas naquela época era bem mais artificial tudo. E os produtos também, a qualidade cosmética eram produtos não tão, como a gente fala hoje, não comedogênicos. Quer dizer, não formadores de cravos. E podia dar um pouquinho de acne cosmética. Sim. Naquela época. E eu lembro que eu cheguei no Dr. Otávio com uma acne. E eu tive o maior privilégio. Eu passei minha adolescência inteira sem acne. Eu comia chocolate, hambúrguer, churrasco, batata frita e tudo funcionava. E eu me sentia imune. De repente, já um pouco mais avançado, numa fase diferente, eu me descobri com acne. E o Dr. Otávio, que já fez livro, aliás, é meio que uma bíblia, não é? Para quem quer saber um pouco mais sobre acne nessa área. E eu lembro que eu cheguei aqui e eu falava, meu Deus, como que vai dar jeito? E eu mudei tudo. Comecei a cuidar da minha pele, um tratamento básico. Eu lembro aquela primeira foto, é uma foto, não sei se existe ainda, que era uma foto que você vê a pele como se fosse uma segunda pele, terceira pele. A gente faz esse tipo o doutor pode explicar melhor. É uma metodologia que nós temos hoje em dia, até mais sofisticado, que faz em 3D. É uma fotografia que nós conseguimos medir quanto nós temos de vasinhos, quanto nós temos de pigmentação, os poros, as porfirinas, que são muito típicas da pele com oleosidade e com acne. E aí a gente mostrava isso, mostra ainda, né, para o paciente ter realmente consciência. Os tratamentos dermatológicos eles devem ser fotografados, porque às vezes o paciente esquece de como era. Então, nos nossos procedimentos injetáveis e lasers, é importante nós termos essa documentação. E, às vezes, também o paciente tem uma metade do rosto que não é muito simétrica. Olha. É muito comum. Então, às vezes, faz, eu fiz um botox, esse olhinho está um pouco mais fechado. Você já tinha isso. Então, normalmente, nós não somos tão simétricos. E as pessoas, realmente, assim, quando você começa um tratamento, você tem aquele desespero, aquela ansiedade em dar certo, resultado melhorar, rápido. não é? Só que quando você atinge o resultado, nem sempre o paciente lembra o quanto aquilo foi árduo, o quanto o processo é demorado, o quanto a disciplina é importante no dia a dia, não é? E eu, assim, eu sou uma pessoa tão segura na vida profissional, mas às vezes com a beleza um pouco medrosa. O doutor sabe, será que eu faço? Ainda não quero isso, não quero aquilo. Não mas é uma coisa... E o doutor Otávio, assim, o que eu mais gosto é que o paciente, se ele não está 100% seguro, se ele não tem essa ideia comprada, é melhor ele não fazer. Porque depois ele vai se arrepender. Então, quando o médico percebe que tipo de paciente que ele tem, é muito melhor a ajuda, porque ela vai ser necessária, ela vai acompanhar os seus anseios e na hora certa, na hora que você estiver mais confiante, você vai fazer algo que vai ser legal. Eu sou uma pessoa que, assim, o rosto, até por ser uma marca da minha carreira, é difícil mudar. Eu tenho algumas imperfeições como todo mundo. Gente, não, ela é muito linda. Gostaria de mudar alguma coisa, mas não assim, vou de nada nada, radical. por favor. Nós somos sempre minimamente invasivos aqui, os cuidados são bastante superficiais. E você foi um exemplo de que teve uma acne que nós chamamos de acne da mulher adulta, que é uma acne muito comum nas mulheres depois dos 20 anos de idade e que muitas vezes não teve na adolescência. E aí, nesses casos, a gente tem que descartar todas as alterações hormonais e muitas vezes estão relacionadas realmente a cosméticos, que tampam os poros e dá aquela acne cosmética. E na verdade, eu sempre, por exemplo, fazia a limpeza do meu rosto com produtos prontos. E hoje eu prefiro os produtos manipulados pelo Dr. Otávio. Por quê? Porque é uma fórmula específica para o meu rosto, pelo conhecimento que ele tem por 11 anos de manuseio com a minha pele.
Então, muitas coisas que às vezes estão na moda e são ótimas para algumas pacientes, não são para outras. Eu acho que detectar o melhor para cada paciente, eu mesma, eu tenho um tratamento que eu faço para melasma, não é, para evitar essas manchas de sol, manchas do dia a dia. E a gente sabe que é um problema que a maioria das mulheres tem. Muitas mulheres têm, principalmente no Brasil. Temos, e é um sofrimento, mas pelo menos assim, tem o Dr. Otávio, tem tá maquiagem. Sob controle. Não, sob controle. Mas assim, eu não entendia que o melasma era uma coisa que me acompanharia, mais ou menos. Se eu me cuidasse, ok, você controla, mas se você não se cuida, ele vem assim, sem aviso prévio. Pós-férias de verão é um problema recaída. Porque é uma das perguntas mais recorrentes aqui nas nossas lives. Elas continuam perguntando. E é realmente crônico. Há necessidade do protetor solar, existem alguns clareadores e muitas vezes nós detectamos aquela parte vascular. Então, aquela parte vermelhinha que a gente vê nas fotos é muito comum. Então, o melasma não é só a pigmentação marrom, mas abaixo tem a vascularização que precisa do tratamento. Nós temos usado os lasers fracionados, microagulhamento e alguns medicamentos bastante específicos. E, logicamente, o protetor solar por boca, que é o polipódio leucotomos, que no verão eu peço, Renata, por favor, intensifique a dose. Intensifique a dose. E faz a diferença, porque eu não tomo a cápsula, vou dizer assim, a cápsula porque é uma coisa talvez mais acessível, não só durante o verão, mas eu começo antes, porque no verão essa dose de protetor solar ela já está dentro do meu corpo, já foi absorvida, e eu acho importante. E eu tive agora, pelo menos no último ano, eu percebi uma melhora significativa nesse sentido, porque o melasma, em algum momento, você fica desesperada, você não entende, aquela mancha aparece. É muito desagradável, é muito chato. E aí o Dr. Otávio vem e diz assim, olha, isso pode ser controlado, mas terminar totalmente, exterminar, prometer, isso não existe. E você fala, não é possível. A medicina evoluiu tanto. A gente não trata acne, a gente não trata uma mancha qualquer, por que não o melasma? Quando você aceita que o melasma é uma condição que existe no seu organismo, que existe na sua pele, e você passa a tratá-lo e precavê-lo, com certeza, muda tudo. Então, hoje eu me sinto muito mais segura. Às vezes até eu demoro um pouquinho mais para fazer um tratamento ou outro, porque estou super confiante, estou super bem. E eu também, o doutor sabe disso, eu também tenho um tratamento, aí que tá, cada paciente tem um estilo. Mas eu tenho tratamentos mais convencionais para melasma, porque a minha pele tem uma tendência a ficar vermelha, rosada, e eu faço um tratamento bem convencional, não é? Menos agressão. A gente aprendeu isso no decorrer dos anos, que o melasma, quanto mais você agride o melasma, mais ele vem pigmentando. Então, realmente, não irritar tanto, usar produtos que tenham ácidos, mas com controle de concentração. Os lasers têm que ser os mais rápidos, os pico-nanosegundos e os fracionados, para não deixar a sua pele muito vermelha. Eu costumo dizer que tudo que é vermelho, um dia pode ficar marrom. Em pessoas que têm essa tendência. Não, e não tem nada, eu acho que assim, não tem nem... o melasma, ele não é uma coisa de uma característica física específica. Não, a Renata é clara, tem a pele clara, então é por causa disso. Não, a gente percebe que é geral isso. Existem algumas pessoas que tomam pílulas ou na gravidez, e existe uma tendência hereditária para o problema. Uma vez instalado, a gente controla super bem. Você é um exemplo do controle de melasma, um controle da acne. Tem algumas perguntas aqui. Quer saber exatamente o tratamento mais moderno do tratamento do melasma? Nós acabamos de falar, então, microagulhamento, laser de pico, nanosegundos e o microagulhamento com medicações. Tomar colágeno realmente funciona para melhorar a elasticidade da pele? Sim, existem estudos recentes mostrando que o uso do hidrolisado de colágeno em 10 gramas, então precisam ser os sachês. As pessoas me perguntam, mas tem um comprimidinho, não adianta? Não, precisam ser 10 gramas. E esse colágeno, com a estimulação dos aparelhos, a radiofrequência e alguns lasers, você consegue espessar aquela camada mais da derme, que faz colágeno novo. Então, não é bobagem não, vale a pena continuar tomando, porque ele realmente ajuda. Não, eu considero o colágeno algo importante e é um hábito. Você nem pensa, é diário, não tem como fugir disso, acostuma. É aquela história, a gente não toma às vezes medicamentos de uso contínuo e também está acostumado a isso. Colágeno no início, aquela história, tem que lembrar do colágeno, eu que tenho tanta coisa, mas hoje é parte da minha rotina. E eu vi aqui que tem uma pergunta, achei bem legal essa questão do salto alto, porque as pessoas às vezes pensam na dermatologia só no rosto, não é? Claro, você que fica de salto alto o dia inteiro, me conta de vasinhos, de inchaço, se piorou ou não a celulite. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que depois de, mais de 15 anos, 20 anos de salto alto, eu teria que pagar algum preço, mas eu acho que é um preço mínimo.
Porque, na verdade, o salto, primeiro que ele, claro, te dá uma postura, você acostuma, não é? Você tem, a panturrilha muda. Por exemplo, eu não consigo mais colocar o meu pé inteiro hoje no chão. Ele tem um desnível. Você faz alongamento no final do dia? Faço. Isso com pilates, mesmo num treino que eu demorei muito para treinar, mas eu treino faz 1 ano e meio. Tô bem Parabéns! Hábitos novos. Hábitos novos e bem feliz, porque a gente precisa. Claro. E uma coisa importante também que as pessoas aqui estão perguntando sobre os vasinhos e sobre celulite, se o salto alto ele traz a celulite. Eu não sei se, acho que diretamente não, né, doutor? A microcirculação, ela acaba realmente repercutindo um pouco, porque você não faz aquele retorno venoso. Então, em pessoas com tendência, sim. E se tem os vasinhos, precisa tratar os vasinhos, porque vai melhorar essa microcirculação. Então, tem uma influência, sim. Eles podem aumentar e podem piorar, porque a celulite tem vários graus e, normalmente, os primeiros graus vêm com a parte circulatória. Por isso que a drenagem linfática ajuda muito, porque ela vai ajudando a não retenção dos líquidos, que os vasos e o salto alto pode piorar. Não, e aqui na clínica, eu fiz durante muito tempo, e agora eu vou fazer também um intensivo para o verão, que é o Vela Shape, que é um aparelho sensacional. E engraçado, porque cada vez que eu venho aqui, eu falo, ai, mas eu amo aquele. Não, tem um tratamento mais novo, tem algo mais moderno. É impressionante. E eu acho que isso, para nós mulheres, é uma confiança de que se você tem algo bom e você vai ter ainda uma melhora, algo que vai produzir um efeito ainda mais completo, é uma felicidade. Eu, geralmente, assim, eu vou confessar que eu intensifico mais pro verão. Eu não sou aquela que passa o ano inteiro. Gente, eu não consigo. A pele, sim, o rosto, eu sou religiosa, eu sou criteriosa, mas o corpo funciona muito. Você começar nessa época agora, quem não fez nada, segundo semestre. Tipo eu, não Exatamente. Já começa agora, início de outubro. Acho que setembro já era o mês perfeito, mas outubro dá tempo ainda. Porque são os 3 meses que nós conseguimos, inclusive, estimular colágeno. Se você tem um pouco de flacidez, nós usamos os bioestimuladores, os aparelhos de radiofrequência, que vão levar até 90 dias para produzir colágeno novo. Os bioestimuladores são uma tecnologia injetável, à base da hidroxiapatita de cálcio e do ácido polilático, que estimula você a produzir ácido hialurônico, elastina e colágeno. É uma técnica que nós usamos muito para rosto, para contorno, e temos tido resultados muito interessantes na celulite. Então, aquelas pequenas depressões você consegue, associando essas técnicas de injeções, com resultados bastante interessantes. Tem uma pergunta aqui... Olha só, quero saber os seus segredos para manter a pele linda. Quais os tratamentos estéticos que você mais gosta de fazer? Então, ai meu Deus, vamos lá. Doutor, me ajuda. Eu vou falando, se alguma coisa eu esqueceu, se alguma coisa... Primeira coisa, a mais básica de todas. Eu tenho uma limpeza que eu faço na pele através de uma loção que o doutor criou. É uma fórmula dele. Simplérrima, mas nada limpa a minha pele melhor do que aquela espuma. O doutor fala, não, mas tem isso. Ok, mas essa limpeza que eu faço, começando pela espuma, eu não consigo mais comprar demaquilante, sejam marcas estrangeiras, famosas, conceituadas e muito boas, não consigo, só uso essa espuma de limpeza manipulada. Depois disso, eu tenho um produto, posso falar o nome ou não? Posso? Não. Então tá, não vou falar. Mas tem um produto, então vamos dizer assim, se quiser, descubra com o doutor. É líquido, é creme ou é gel? É um líquido, a gente já usou em gel, mas agora tá usando numa fase líquida. Gente, é impressionante. Antes de dormir, eu faço a limpeza com a loção, fórmula do doutor, e depois eu passo esse produto. Toda vez que eu acordo muito cedo, 6 da manhã, 10 para 6 da manhã, eu fico impressionada. A minha pele, a sensação que eu tenho é que ela tem uma outra... O tônus dela parece que modifica, parece que ele fica diferente. Eu me sinto como se eu tivesse feito uma limpeza de pele, como se eu tivesse feito alguma coisa. Uso todo dia, intercalo com uma vitamina também. Na verdade, esse produto, a gente não vai falar nomes, obviamente, que aqui a gente não dá receita, não se pode, mas é um produto à base do adapaleno, que é, na verdade, um ácido da família dos retinoides. A minha informação há 40 anos, ontem eu fiz 40 anos, fiz aniversário, fiz 40 anos de formatura. Se você usar um ácido à noite, gente, da família dos retinoides, você vai ter a pele realmente sempre bem estimulada, com os poros melhores. E é um ácido que você pode usar, inclusive, no verão. Nós temos o retinóico, que só vende com receita, e o adapaleno, que também é dessa mesma família, que você pode, no dia seguinte, lavar o rosto, passar filtro e ir para o sol. Então, isso faz toda a diferença. Se alguém me perguntar, me dê um produto, eu daria 2. Filtro solar de dia e um ácido à noite. Essa é a minha regra há 40 anos, eu repito esta ladainha. E parece que, assim, eu não quero vender absolutamente nada, porque eu acho que a gente tem que exaltar as coisas boas.
E eu sou uma pessoa que quando algo me faz bem, eu quero que aconteça com os outros também. Claro. Então, eu sei a diferença que faz. E a gente usa alguns produtos combinados, tratamento diário. E o doutor sempre pensa na minha vida muito cheia de coisas, uma rotina bem agitada sempre. E eu tenho esse kit, digamos assim. E ele já me ajuda muito. Quando eu posso, eu venho para a clínica. E aí sim, eu faço controle de melasma, né, de manchas. Faço sempre, religiosamente, a cada 2, 3 meses, tem que fazer a limpeza de pele. Aquela tradicional, básica, mas muito bem feita. Uma limpeza de pele que eu comecei em 2007 e que até hoje ela vai cada vez melhorando mais. Eu não sei o que eles fazem, sei que eu simplesmente sinto aquele cheirinho maravilhoso, aqueles processos todos. Fora isso, a gente não consegue fazer muito aplicação de laser por conta do trabalho, não é? Claro. Fica em função de estar todo dia ao vivo, não posso ir pro vídeo. Então, muitos tratamentos eu acabo abrindo mão com pesar no coração por não ter essa disponibilidade. Mas já fiz e eu lembro muito bem que quando eu tive a minha fase mais aguda de acne, a gente usou, eu nem sei se ainda existe, pode falar o nome Aquelas também. luzes, nós usamos os LEDs, nós fizemos outro que tem um vácuo com uma luz pulsada e que foi bastante interessante naquela fase bastante inflamatória. Impressionante. Vamos lá. Doutor Otávio, eu tenho a pele muito oleosa, é Júlia de Salvador. Tá. E onde eu moro faz muito calor, ok. O que eu fazer com a pele esteja sempre com aspecto oleoso? Quais cuidados básicos eu posso ter em casa para controlar essa oleosidade excessiva? Olha, Júlia, realmente, morar em Salvador, morar no Rio de Janeiro é difícil porque o grau de umidade é bastante importante. Você toma cuidado na escolha dos seus produtos. Então, vai escolher um protetor solar para a pele oleosa, sempre veja que se ele está escrito toque matificante ou não comedogênico, que vão ser esses filtros que têm um toque bastante seco. E eles melhoraram muito esses últimos anos, porque ele, além de não dar brilho, eles têm vários tons da pele. Então você consegue escolher um tom e não fica mais aquela cor universal que ficava meio amarelado. Melhorou bastante. É bem interessante associar e procurar um médico que você possa usar uma formulinha da família dos retinóis que eu acabei de falar. Uma pergunta? Do Insta. Ácidos para pele morena. Como faz para pele morena Jambo? Que é bastante comum no Brasil. Não tem problema nenhum. Você, quando vai começar a usar um ácido, com uma orientação do seu médico, começa uma vez por semana. Perceba se a sua pele vai ficar irritada, se ficou um pouco avermelhado. Normalmente as peles morenas suportam mais frequentemente. Daí você passa para 2 vezes por semana. Nunca continua usando o ácido à noite se a pele ficou vermelha. Para! Eu tinha acabado de falar agora há pouco. Tudo que é vermelho um dia pode ficar marrom. Então as peles mais morenas, cor jambo, toma cuidado só nesse processo inflamatório. Se irritou, dá uma paradinha e retoma. Também é muito comum pacientes me chegarem, doutor, eu sou alérgica ao ácido. Na verdade, essa paciente não teve paciência. É só dar uma interrompida, retomar, que vai dar tudo certo, tá? Filtro solar. Tem tanta pergunta aqui. Vamos lá. Eu fico assim, tá chegando, e muitas pessoas também gostando do bate-papo aqui, perguntando coisas assim, que eu acho que as coisas básicas, elas são a base para que você tenha tratamentos mais complexos, mais demorados. Eu acho que se a pessoa ela fizer a parte... A rotina básica, né? Sim, não adianta, por exemplo, chegar no dermatologista e você recebe todas as instruções e não segue. E tem muita gente que é assim, alcança... Tem pessoas que se enganam. Faz uma semana, 2 e depois, e acha que vai ter milagre. Não tem milagre nenhum. É como atividade física, você vai fazer sua dieta, vai fazer o seu exercício, mas isso é no seu dia a dia. Olha, tem cada pergunta, gente. Doutor, tem algumas que, assim... Quando você faz preenchimento de bigode chinês, pode fazer microagulhamento? Boa pergunta. Na verdade, eu acho que foi muito boa essa pergunta, porque quando a gente fala em preenchimento de bigode chinês, hoje em dia a gente já não preenche muito o local. Eu vou nos locais onde está causando. Então, o que nós fazemos é o MD Codes, que é a estruturação do rosto para melhorar o bigode chinês. Mas você que fez procedimento com ácido hialurônico não tem nenhum problema de fazer o microagulhamento. Aliás, nós adoramos o microagulhamento para rejuvenescimento, porque, na verdade, esses orifícios causados pelo microagulhamento com ou sem radiofrequência, com termoporação ou não, vai facilitar a penetração de medicamentos que nós chamamos de drug delivery, que vai ser a chegada do medicamento no local certo, tanto para melasma, rejuvenescimento e cicatriz de acne.
Tem muita gente perguntando sobre o melasma. Eu acredito que no Brasil também, campeão, pelas praias, porque você, por exemplo, muitas vezes mora em capitais onde você vai à praia, trabalha, tem E a uma mistura vida... de raças também. É, a miscigenação. Agora, miscigenação. e a questão também, eu sempre penso, doutora, a gente já conversou sobre isso, a questão hormonal, né? Porque para a mulher, a gente sabe que a questão hormonal, ela acaba tendo uma série de implicações. Então, a gente sabe que na dermatologia isso também é importante também. A mulher pensa, puxa, será que eu devo tomar a pílula anticoncepcional? Ok, eu estou me protegendo num sentido, porém posso ter malefícios em outro. As mulheres são assim, a gente tem esses medos. Claro, claro. Eu acho que é importante tirar essas dúvidas com o ginecologista, checar a possibilidade com o dermatologista de ter outras opções não hormonais. Nós temos para acne, por exemplo, o uso da espironolactona, que não é um hormônio, nós usamos até uma época com você, e que não causa esses procedimentos de hiperpigmentação. Então, existem o que nós chamamos de antiandrógenos não hormonais, que vão atuar na glândula sebácea, diminuindo aquela oleosidade só por um bloqueio do hormônio na glândula sebácea, mas não tem a possibilidade de pigmentar como as pílulas anticoncepcionais. E na menopausa, às vezes, acontece o melasma também. Muita gente não sabe, mas isso também pode acontecer. E, obviamente, se a mãe tem o melasma, vamos orientar essa adolescente já para que use do fio genética. É muito importante essa história genética familiar. Os pais têm acne, um dos filhos vai ter. A mãe tem melasma, pode ter. Tem cabelo mais ralinho, também pode ter. O que é muito legal, o que é muito incrível na medicina é essa possibilidade da prevenção, né? Olha, uma coisa engraçada que eu estou vendo aqui várias perguntas, e muitos homens também participando por aqui. Muitos. E eu fico impressionada, o doutor sabe disso, porque muitas vezes eu chego na clínica, estou esperando meu horário, em São Paulo a gente tenta sempre chegar com antecedência para não perder horários, não só com o doutor Otávio, mas na vida. E eu fico impressionada com a quantidade enorme de homens que está dentro da clínica. Os homens estão se cuidando. E não é mais tabu. Há 15, 20 anos, os homens tinham que esconder. Não posso contar para ninguém que eu quero cuidar do corpo, do rosto. E hoje a dermatologia é uma área que ela está muito voltada também para os homens, porque a demanda aumentou e eles querem, sim, resultados. Sim. O que eles mais procuram, primeira queixa masculina, queda de cabelo. E aí, assim, logo, tem pacientes de 18, 20 anos, já nos primeiros sinais de queda de cabelo, e é muito interessante porque hoje a calvície, digamos, entre aspas, que é a alopecia androgenética, é perfeitamente tratável. Nós temos vários tratamentos via oral, tópicos, e o microagulhamento, que chama MMP, microperfusão de medicamentos no couro cabeludo. Segunda queixa dos homens, gordura localizada. A famosa pneuzinho é uma boia, né, que às vezes sobra aqui. E nós temos uma técnica que nós adoramos, são duas que nós usamos. A criolipólise, que é o congelamento de gordura, que é uma técnica que você coloca uma ponteira no local da gordura durante agora 35 minutos. Diminuiu bastante o tempo agora, diminuiu, dói menos. E depois de 2 meses, essa gordura que foi congelada, ela é destruída. E o que você perdeu, você perdeu. Se você não engordar mais, está controlado. E tem também derreter a gordura pelo calor. Nós chamamos de... existe a possibilidade de aparelhos que chegam a 45 graus no local da gordura. Você também destruiu, está destruído. Então, são procedimentos não cirúrgicos, minimamente invasivos. E a terceira queixa, eu diria, nos homens, a acne, e a quarta, as estrias. Homens também. Com estrias. Os adolescentes... Pelo menos é uma coisa só das mulheres. Não que a gente queira dividir com os homens coisas ruins, não é o caso. Não, mas é estatística. Estatística. As mulheres têm aquela coisa, né? Sua mulher tem estria. Não, homens também. Tem adolescentes que crescem de repente ou que fazem muita musculação, que ganham a massa muscular. E, obviamente, os meninos não são de passar creme hidratante, que é uma forma preventiva. Então, as estrias vêm em quarto lugar nessa graduação das queixas. Impressionante. Eu realmente acho importante, porque eu convivo com muitos homens, e antigamente falar sobre estética, falar sobre cuidado, sobre prevenção, não era um assunto muito bem-vindo pelos homens. Hoje, eles falam abertamente, sem problemas, são vaidosos, e acho que é um todo. Começa cuidando da pele, começa cuidando do corpo e do rosto, do cabelo também, não é? Mas acho que é uma coisa que depois vai pro vestuário, pro estilo, não é? Então hoje eu fico super assim feliz porque as pessoas entenderam que isso faz parte do ser humano. Autoestima, não é mais homem ou mulher, se os sentir dois bem. podem. E eu acho interessante também a procura dos homens pelo mercado de trabalho. Então,
Infelizmente, as pessoas que têm a aparência melhor, num currículo, 2 currículos semelhantes, ele vai levar uma certa vantagem. Então, também... É uma pena, mas é uma realidade. É uma realidade. Então, ter o ar menos austero, por exemplo, o uso da toxina na testa, também é uma das grandes procuras aqui no consultório pelos homens. É muito interessante. Por falar em universo masculino, conta pra gente como é que foi de Miss, você foi parar no futebol. Nossa, a minha história, ela é... Na verdade, é engraçado, porque você pode gostar de muitas coisas ao mesmo tempo, não é? Não é porque você é um grande dermatologista que, de repente, você não pode ter interesse também por outra área médica. Claro. Não significa que seja a sua especialidade, mas o interesse existe. Eu sempre gostei de futebol, e talvez tenha sido o meu lado masculino, desde sempre. Você jogava futebol na infância? Não, sem talento nenhum, horror, sem a menor técnica. Mas o meu irmão jogava, o meu pai jogou, e eu sempre gostei. Aquela história de você acompanhar, eu não sei porquê, me atraía, jogos de futebol, campeonatos diferentes. E quando eu era pequena, não tinha internet, não tinha pay-per-view, não tinha o acesso ao futebol, como hoje é ilimitado. A qualquer momento você tem futebol. Naquela época você ficava esperando por um programa esportivo, por uma transmissão. Era uma coisa muito mais difícil. E eu ficava nessa expectativa, gostava. Mas eu nunca imaginei que uma coisa que começou aos 6 anos de idade poderia se transformar na minha profissão, poderia fazer com que eu ficasse 15 anos numa mesma área, sendo respeitada, já tendo tem 15 espaço. anos? 15 anos desde o meu Parabéns, primeiro programa sucesso. de televisão. E outra coisa, ininterruptamente. Eu nunca parei, eu nunca dei um tempo na carreira. Sei. Vou fazer um curso, vou me reciclar, vou pensar na vida. Eu sempre trabalhei, e é meu jeito de ser. As pessoas que me conhecem sabem que... É dedicação total, é imersão. Sim, eu abdiquei algumas coisas na minha vida, porém, eu acredito que eu ganhei continuidade, ganhei entendimento, maturidade nessa área. Como é que se deu o fato? Eu primeiro me formei em Direito. Quando eu fui Miss Brasil, eu comecei a participar de muitos eventos como comunicadora, como mestre de cerimônia, e eu gostava disso. Eu tinha uma atração por isso, por palco, público, pela comunicação em si. E naquele momento eu entendi que eu precisava não só fazer com que a prática aparecesse, mas ter a teoria. Fiz jornalismo, mas eu nunca imaginava que a minha área seria esportiva. Eu não vou dizer para as pessoas que eu fiz a faculdade imaginando que eu seria, de repente, uma referência nessa área, que teria um programa, que trabalharia com homens tão experientes e tão engajados no assunto. Ok. Eis que uma amiga minha foi convidada para conhecer na época a Rede Record, para conhecer os estúdios, e não queria ir sozinha, me levou. E fazia 3, 4 meses que eu morava em São Paulo, fui com ela. Nós chegamos no camarim do Milton Neves, que era apresentador esportivo na época, e mais pessoas estavam lá. Eu nem falei com o Milton, minha amiga, e o Luiz Gonzaga Mineiro, que era o diretor de jornalismo na Record na época, que estava nos ciceroneando. Eles ficaram conversando e eu fiquei conversando com o senhor. E tinha uns pôsteres na parede e eu comecei a falar, ai, Dudu, César Maluco. Comecei a falar, mas como é que você sabe? Você não era nascida nessa época. Falei, não, meu pai tinha um time de futebol de botão, jogava com esse time também. E aí começamos a falar de futebol. Quando eu saí para buscar minha bolsa e ir embora, esse senhor se apresentou, disse que era o diretor de futebol e de esportes da Record, precisava de uma pessoa, e assim começou a minha história. 3 anos e meio na Record, trabalhando ao lado do Milton, e depois veio o convite para ser a primeira mulher em TV aberta no Brasil, a ter um programa onde um debate diário, acontece, né? diário. Diário, impressionante a sua Foi assim, uma coisa meio que coincidências, mas eu sempre digo, para todo mundo que sonha em ter um espaço na televisão ou na área jornalística, conseguir um espaço não é difícil, mas mantê-lo, aprimorá-lo e cada vez mais se reinventar, essa é a parte complicada. É manter o sucesso. É que nem o Dr. Otávio, não é? Eu fico impressionado. Eu passo 3 meses, por exemplo, sem vir aqui, eu chego aqui e tem novidades, eu não acredito, falando, não é possível. Então tem que estudar, assim tem que ir atrás dos congressos, tem que se atualizar. A tecnologia na nossa área de cosmetria, eu digo sempre a medicina da imagem, porque na época minha de faculdade nós não tínhamos ultrassom para saber como era o bebê. Era realmente em 40 anos a evolução foi fantástica. No começo da dermatologia não tinha botox, não tinha preenchimento, não tinha laser. Então nós lidamos e vimos o crescimento disso, que é apaixonante, realmente. Mas eu fico impressionada, porque não só com o surgimento, mas esse desenvolvimento. Porque aquilo que num primeiro momento parecia ser extremamente inovador, avançado, a medicina consegue melhorar. A medicina consegue fazer um algo mais. E por isso que a gente não pode perder esperança com qualquer tipo de mazela, de doença. Eu acho que a gente tem que ter otimismo e temos que ter bons profissionais. As pessoas, às vezes,
acham que investir em saúde é gastar dinheiro. Gastar dinheiro é você investir em coisas que não vão te dar futuro, que não vão te dar longevidade, que não vão te dar uma condição de disposição para você ser uma pessoa melhor, uma profissional mais completa. Isso eu não abro mão na minha vida. Eu tenho poucos profissionais como o Dr. Otávio, ele sabe disso, mas eu não abro mão, porque isso faz toda a diferença. Isso tem se refletido no meu dia a dia, no meu visual, na minha pele, na minha autoestima, em tudo. É promover saúde, né? Quando nós falamos cuidar da pele, cabelos, unhas, o corpo todo, que é o que o dermatologista faz, é exatamente isso, melhorar a sua saúde, melhorar a sua autoestima, você se olhar para o espelho, você ser feliz e, obviamente, você vai estar dando mais amor para o mundo, né? E a medicina hoje é preventiva. A Débora Patrício pergunta sobre lenços de maquiagem, tiro mesmo toda a maquiagem, mandou um beijo para você, sou fã dela, Débora. Beijo. Olha, eu gosto muito, eu acho muito prático esses lencinhos umedecidos para você tirar realmente a primeira leva, sabe? Aquele reboco mesmo. Eu acho que ele dá uma boa limpada. Ou está viajando, está dentro de um avião, está num local que você não tenha acesso aos seus produtos de limpeza. Mas se você conseguir, na sequência, usar ou uma água micelar, que são aquelas de 2 fases, ou uma espuminha de limpeza, você complementa. Eu acho que é importante usar o lencinho umedecido, que é muito prático, e complementar com um produto mais específico. Uma dica, eu tenho essa espuma maravilhosa, segredo do Dr. Otávio, e às vezes em viagem eu queria levá-la na mão, não podia por causa daquele limite. O que eu comecei a fazer? Manipular em embalagens menores. De 60 ml. Não sei nem se os outros fazem, mas eu faço isso porque eu não fico sem. E o lencinho é uma emergência mesmo, importante. Mas não, acho que não é a prioridade, é essa espuma, essa limpeza básica. Depois o lencinho, se não tiver outra coisa. Conheci a Renata Fã há muitos anos atrás, eu estava no mesmo Brasil, Estados Unidos, ela apresentou junto com a Adriane Galisteu. Parabéns, Renata, parece que a idade não chega para você. Ai, obrigada. Simpática, hein? Aqui perguntando os tratamentos dermatológicos preventivos. Tem uma pergunta boa, doutora, aqui, olha. Qual é o melhor produto para se passar numa pele normal, que não é oleosa e nem ressecada? A pergunta realmente é... Porque todo mundo pensa em pele oleosa, mas não pensa no contrário. Existem algumas linhas de produtos específicos para a pele normal. Mas, normalmente, no Brasil, 80% das peles da população ela é mais tendenciosa à oleosidade. Eu sugeriria que você utilizasse um produto também com tendência em gel ou gel creme, não usasse o creme total, porque ele pode ser um pouco pesado, e também nem os sérums, nem os géis, que são para a pele oleosa. Então, gel creme seria o veículo mais adequado para uma pele normal. E hoje em dia você tem realmente várias gamas, produtos excelentes, com muita disponibilidade nas farmácias já no Brasil. Olha que pergunta. Minha mãe faria essa pergunta. Ginástica facial melhora a pele? Não, não melhora. Ginástica facial foi algo de décadas atrás. Nós não temos a capacidade de, com a ginástica, pelo contrário, se você tem mímica muito forte, você pode acentuar algumas linhas. Nós não somos a favor da ginástica facial, e quem faz a toxina, se você fica movimentando mais essa musculatura, aquela toxina vai durar muito menos. Olha. Mas foi uma onda dos anos 80, se falava muito. Não, hoje em dia está um pouco out essa questão. Eu vi também uma outra pergunta sobre microagulhamento, se pode ser feito no verão. Pode. O microagulhamento, ele não é um laser, não é uma luz, então a sua pele não vai ficar tão sensibilizada. O próprio nome diz, nós usamos microagulhas com ou sem radiofrequência, a pele fica levemente sangrando na hora, por algumas horas, e fica rosada. Obviamente, essa pele rosada, você usa um bloqueador solar. Todo procedimento, em pacientes bem obedientes, eu digo, você consegue fazer o ano todo. Não dá para fazer procedimentos muito agressivos no verão, obviamente, para não correr esse risco, mas pacientes que usam proteção solar adequada diariamente, não vejo nenhuma restrição desde que você siga as orientações no dia a dia e no pós-procedimento, seguindo as orientações do seu médico. Agora, ela é engraçada aqui, perguntando sobre máscaras faciais caseiras, se isso é indicado. Eu gosto de algumas coisas descongestionantes. Nós adoramos e sempre usamos, por exemplo, chá de camomila. O chá de camomila tem propriedades descongestionantes. Então, nós gostamos. Faz um chazinho claro de camomila em casa. Ela acalma a pele pós-queimadura, pós o sol. Se está um pouco irritada por algum ácido, gosto. Mas, obviamente, máscaras caseiras tem que até tomar muito cuidado, porque as plantas, às vezes, podem te deixar a pele sensibilizada ao sol.
Então, como acontece às vezes na praia, você fazendo uma caipirinha com um limão e depois tomar sol em cima, tem que tomar cuidado. Então, produtos caseiros com substâncias cítricas, tome muito cuidado ou lave muito bem esse rosto para não correr o risco de pigmentação. Olha, tem alguém aqui elogiando, falando que eu tenho mãos lindas. Só quero dizer uma coisa, esse, doutor Otávio, é um tratamento que eu ainda quero fazer. O meu microfone aqui, gente, estamos ao vivo. O que acontece é que eu sempre penso assim, acho que a gente vai, às vezes, eu não sinto tanto a idade no rosto ainda, a gente vai falar sobre isso. Mas, por exemplo, às vezes eu sempre falo, meu Deus, a mão, eu queria cuidar da minha mão, será que não tem um preenchimento, alguma coisa? E muitas vezes a gente enxerga a idade de uma pessoa nas mãos. É verdade. E por que as pessoas, às vezes, elas não entendem que as mãos são tão importantes quanto o rosto? Porque estão à mostra o tempo inteiro. Normalmente as pessoas cuidam até aqui, e o pescoço, o colo e as mãos ficam esquecidas. Então, produtos, proteção solar, desce do rosto até o pescoço e passa nas mãos. É uma área que envelhece muito. E com o tempo nós também perdemos gordura no rosto. Então a mão vai ficando mais fininha, vão aparecendo os vasinhos. E o que nós fazemos nesse caso é usar os mesmos produtos que nós preenchemos o rosto, à base do ácido hialurônico ou dos bioestimuladores. Os resultados são muito interessantes e associamos com laser para tirar as manchinhas. Mas as suas mãos são lindas, não precisa nada não. Mas, por exemplo, uma coisa que é interessante é que às vezes elas ficam ressecadas, eu sinto isso. Talvez o contato, não é, com poluição, com tudo, mas é uma área que a gente acaba às vezes esquecendo e aparece tanto quanto o resto. Também. Às vezes você põe uma joia linda, você chama atenção para a joia e você vai ver que a qualidade da pele da mão não estava tão bonita. Olha, tem cada pergunta. Olha, sobre argila, ainda é um produto que se usa Existem máscaras de argila, sim, que elas têm um efeito um pouco adstringente e ressecante. Então, máscaras de argila, para quem tem pele oleosa ou quem tem tendência à acne, uns 15, 20 minutinhos de máscara de argila é algo que não vai ser nada tão agressivo e pode ajudar um pouco no controle. Só que métodos caseiros e máscaras e produtos caseiros não tratam a acne. Né? O remedinho caseiro do coleguinha que vai dar para o outro pode, às vezes, inflamar, irritar. Pasta de dente não seca espinha. E essa história da acne, né, que é a minha grande... Eu adoro isso, eu estudo há muitos anos, é sempre alertar os pais. Aparecer as primeiras lesões na adolescência, leva ao dermatologista do seu seguro-saúde, leva no centro, num SUS, porque existe tratamento, existe o medicamento, a isotretinoína, ele é dado gratuitamente em certos centros, e a acne hoje em dia pode, estudos mais recentes, mostram que 20% dos acneicos, que no Brasil são 24 milhões, imagina 20% disso, tem depressão. Nossa. E a depressão leva à dificuldade de convivência. Numa época que já é difícil, o adolescente está passando por essa fase, e desses 20%, 8% de ideias suicidas. Então é muito sério. A acne é uma patologia crônica, como o melasma, mas tem tratamento. Então vamos procurar. E é bom esse alerta, porque às vezes as pessoas usam como desculpa, eu não tenho acesso, eu não conheço nenhum médico que seja realmente bom no assunto. E, na verdade, hoje você tem alguns tratamentos, mas tem que buscar. Tem que buscar o especialista, com certeza, e não deixar passar. Não vai passar com a idade. Isso os pais têm que entender. Fiz tratamento para as mãos do Dr. Otávio e adorei. Opa! Adriana. Oi, Adriana. A Adriana é nossa querida, ela tem um blog, ela é super disciplinada e realmente os tratamentos que ela faz, ela segue bastante as regras. Ai, que bom. Obrigada pela presença dela, né? Cabelos. Quais os cuidados que a Renata tem com o cabelo? O pessoal tá perguntando. Segredo para esses cabelos. Olha, deixa eu contar uma coisa. Saber. Eu sou uma mulher de 1,80 m, eu sou over, eu tenho a mão muito grande, o pé nem tanto, que eu calço 38. Imaginava mais. Não é assim tão absurdo. Mas eu sou uma mulher que eu não necessariamente eu sigo moda, porque nem toda moda, nem todas as roupas, acessórios, nem tudo funciona comigo. Então eu sou uma pessoa que resisto ao cabelo longo. Eu acho que às vezes assim é lindo, usa-se long bob, Chanel, hoje tá com uma moda bem diferente, mas eu gosto muito do cabelo comprido, dá um trabalho tremendo, o Dr. Otávio sabe disso. Imagino. E a mesma coisa, o segredo é você ter bons produtos, um bom shampoo, uma boa máscara, você fazer uma hidratação com uma certa periodicidade. Principalmente eu que faço muita química, não é? Eu gosto de descolorir o cabelo, deixá-lo aquele loiro branco mesmo. Isso danifica o cabelo. Mas eu acho que o importante também é você, por exemplo, secador, tem um limite. Eu uso muito secador, Babyliss. Então,
Quando eu não preciso usar, eu não uso, porque é uma espécie de você poupar o cabelo também. Mas eu gosto dessa coisa de um dia prender um pedaço do cabelo, fazer um rabo de cavalo. Você chegou a ter prender. cabelo mais curto em alguma época? Quando eu tive 14 anos, acho que ninguém vai encontrar fotos. Imagino que naquela época também nem tinha muita coisa. Talvez numa identidade antiga. E eu não gostei. Eu me sinto... Eu gosto do cabelo, sabe? É uma coisa que não, é uma vai marca... super bem, eu acho que é Mas, realmente por exemplo, uma personalidade. nada impede de cortar um pouco, aquela coisa. Mas eu ainda sou desse time e uma coisa que eu percebi ao longo dos anos, não posso falar por todos, mas por uma boa maioria, que os homens também gostam de cabelo comprido. Com certeza, mas é um sucesso. Aqui tem um outro homem, o Dr. Otávio, como é que é? Mas é um sucesso. Realmente, a mulher de cabelos bem cuidados e compridos é realmente uma grande forma atrativa da beleza feminina, mas não tenha dúvida. Não acho que o cabelo comprido ele combine com todas as mulheres. Não, e nem não, acho que não. porque eu uso o cabelo comprido, as pessoas também têm que fazer o mesmo. Mas é uma forma que nem é a moda, nem é o hit do momento, mas é uma coisa que eu gosto e que eu mantenho e eu cuido com todo zelo e carinho. E por enquanto não pretendo mudar. Ótimo. Em relação a cabelo, acho que aqui vão algumas dicas. Se você tem queda de cabelo ou percebeu que está realmente num período mais específico tendo essa queda, precisa de uma avaliação do seu médico, fazer alguns exames de sangue, porque existem algumas condições patológicas, diminuição do ferro, ferritina, às vezes tireoide, ou infecção, ou pós-parto, que o cabelo pode cair. Nós precisamos descartar quando o problema é patológico ou é só aquele ciclo mesmo que você está passando. E na menopausa pode começar a aparecer o que nós chamamos de alopecia androgenética feminina, que seria o início da calvície, que também tem tratamento. Então, queda de cabelo precisa descartar se é uma genética, alopecia androgenética, ou se é o eflúvio, que é aquela queda temporária, mas que também tem tratamento. Dicas de alimentação: aumentar as proteínas, alimentos ricos em ferro e como suplementação prescrita pelo médico a biotina, cistina, cisteína e a metionina. Isso vai ajudar uma qualidade do cabelo, tanto em homens quanto mulheres. É que eu achei interessante, olha, ela disse que está grávida há 4 meses, e ela pergunta se há a possibilidade de fazer tratamentos estéticos, se é melhor interrompê-los. Olha, gestação eu sempre peço, pergunta para o seu obstetra, seu ginecologista, o que ele deixa ou não. Existe, obviamente, algumas restrições, não pode usar ácidos, alguns antibióticos tópicos se tem acne, mas proteção solar, drenagem linfática, eu não vejo muito problema. E se tem melasma, fazer pequenas máscaras com esteticista, ácidos não devem ser usados, e a proteção solar com cor. Porque essa é uma dica também, a proteção solar com cor funciona como barreira física principalmente para o melasma. Então, só o filtro clarinho ou branco, ele não tem o pigmento. E o pigmento, para nós, é muito importante como barreira física. E uma coisa que o doutor, quando ele me deu essa dica, pela primeira vez ele disse: Renata, fica tranquila, tem farmácia, Exatamente, é fácil de encontrar e agora tem mais opções. Esses tons todos, realmente... E o doutor, ele indica bem isso. Evoluiu bastante. Outra pergunta. Meu marido tem vontade de fazer tratamentos estéticos para perder gordura localizada, mas fica envergonhado por achar que tratamento estético é algo feminista. Isso é uma restrição? Nós acabamos de falar, não tem restrição nenhuma e a procura é cada vez maior. Gordura localizada ou pelo calor, não é? Através da fototermólise, ou pelo congelamento, que é o co-sculpting. São duas técnicas bastante interessantes. Olha, uma coisa que eu fiz essa pergunta na minha primeira consulta com o doutor Otávio, e tem aqui a Cristiane, de Campinas, fazendo a mesma pergunta: qual é a melhor idade para começar tratamentos dermatológicos preventivos? Procedimentos acho que não é o caso, mas tem alguma melhor idade? Veja bem, existe hoje em dia um fenômeno muito interessante que nós chamamos de prejuvenation, que é essa questão da moda dos selfies. Os jovens estão cada vez mais procurando, obviamente, estar bem na foto. Sim. E aí a procura tem sido maior a partir de 25 anos. É impressionante. Tratamentos leves, obviamente, com bom senso. Em alguns casos nós fazemos pequenas áreas da toxina botulínica, peelings para melhorar a qualidade da pele. Então esse fenômeno é algo realmente que eu nunca imaginei, né? Prejuvenation é muito interessante. É a prevenção para você manter a juventude da sua pele
e chegar mais adiante, que eu adoro também falar em aging gracefully, envelhecer graciosamente, que de graça não tem nenhuma, gente. Ontem eu fiz 64, eu sei Não, que e as não coisas... parece nunca, gente. E uma coisa, assim, até nunca falei sobre isso em entrevista nenhuma, é a primeira vez. Também nunca tinha feito uma live, o Dr. Otávio, responsável por isso, me estimulou e eu gostei da ideia e quero agradecer por isso. Nossa, que Mas uma coisa agradecemos. super importante também é porque, por exemplo, as pessoas têm essa coisa da idade. Ah, não, tem que ir cada vez mais cedo porque senão depois não tem jeito. Ou ao contrário. Ah, se eu começar de repente muito tarde é melhor porque eu vou ter mais tempo de tratamento. E eu sempre tive essa dúvida. E o doutor, ele sabe, eu tenho 41 anos e eu ainda não fiz Botox. E eu quero, sem problema nenhum, o dia que eu fizer, a gente vai fazer uma live, a gente vai fazer alguma coisa, não sei se pode. Divulgar. Mas eu vou contar. Só que não é que eu não tenha vontade, não é que eu não tenha linhas de expressão, mas eu acho que é uma coisa de você se olhar no espelho, na selfie, onde quer que seja, no meu caso na TV, e se sentir bem. Então, para isso, se tiver um dia em que alguma coisa estiver me incomodando muito, eu quero fazer, eu quero saber que eu tenho esses tratamentos, que eu posso utilizá-los, que eu não vou precisar ficar angustiada com isso. Exatamente. Mas eu acho que essa coisa da hora depende muito também da O pessoa. seu momento. E também do médico perceber se aquilo é só uma coisa passageira ou se é de verdade um desejo, se é necessário. Porque muitas vezes eu perguntei para o doutor, o que eu faço? Não precisa, ou precisa. Essa opinião médica, na hora em que você realmente pode fazer uma coisa errada, é importante. Claro, de alguém claro. que te dê aquele aconselhamento necessário para dizer se não é uma coisa que você está vendo na mídia e está todo mundo usando, então você também quer, ou se é algo que é importante para a sua saúde, para a sua estética, para a autoestima. Com certeza. A nossa filosofia é muito criteriosa. Eu sempre falo em beleza com critério e less is more. Então, assim, eu não congelo rostos, eu gosto de deixar linhas, nós trabalhamos com a matemática da beleza. Aliás, ontem nós lançamos nosso site novo, quem puder entrar, Clínica Otávio Macedo. Tem todo esse conceito, existe uma filosofia do nosso trabalho. Nesses 40 anos eu cheguei a alguns consensos de você atuar preventivamente, com critério. Eu não gosto de rostos congelados ou artificiais. Assim, a maior felicidade é quando um paciente volta depois de 15, 20 dias que fez algum procedimento e me fala: perceberam que eu estou melhor, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Não é uma coisa gritante que muda. Exatamente. Hoje que eu tenho visto em TV, e assim, as pessoas sabem, tudo bem. Hoje mesmo na internet você pode usar filtros, você pode usar Photoshop, programas de modificação de imagem. Mas mais do que isso, o que eu tenho percebido é que as pessoas, não só na dermatologia, mas principalmente na cirurgia plástica, as pessoas estão mudando o rosto, estão mudando o corpo demais. Eu acho que pode ser feita uma mudança, mas sem esse exagero, e todo mundo percebe. E fica uma coisa assim, muito artificial. E assim, eu acho que esse tipo de linha, de conduta, isso faz com que a pessoa... Porque, por exemplo, eu quando eu tiver 50, 60, 70 anos, eu quero falar que eu tenho que ter orgulho da minha idade, do que eu já vivi, da minha história, daquilo que eu construí. Não significa que eu tenho que, de repente, não me cuidar mais, ou deixar tudo de qualquer jeito. Mas eu acho que a gente tem que chegar numa idade legal da vida, valorizar isso, entender que nós fizemos muita coisa que nos traz não só orgulho, mas nos traz também uma bagagem muito forte. E eu acho que isso é importante, você não querer mudar o que você já viveu, só que você pode melhorar, você pode criar algo que só vai salientar e suavizar aquilo que você já passou. Concordo plenamente, Não é verdade. Acho Temos uma história, né? As linhas fazem parte. Você não vai resgatar a sua juventude de 20 anos querendo ou se submeter, ou às vezes em momentos errados. Às vezes você se separou, às vezes você está numa fase de trabalho não muito boa e procura alguns procedimentos estéticos e que muitas vezes podem não dar certo porque você não está para compensar. Não é o momento de fazer. Sem não dúvida. É o momento de fazer. E eu carrego uma herança de estética muito grande. Quando você ganha um título de Miss, as pessoas sempre vão olhar para você detalhadamente. Sempre. E, por exemplo, eu apresentei muitos anos os concursos e, de certa maneira, eu até pedi para a Band para gradativamente eu não fazer mais esse tipo de coisa com tanta frequência. Por quê? Porque eu não quero estar lá para ser igual aquelas candidatas que estão vivendo um momento lindo, maravilhoso, que foi essencial na minha vida. Eu não quero competir em beleza. Eu quero passar para elas que eu tive aquele período, que ele abriu portas, que ele foi decisivo na minha vida, não só profissional, mas na minha vida pessoal. Porém, hoje eu não estou na mesma condição. Elas têm um mundo para explorar, um mundo não só de beleza, mas um mundo de conquistas, de novos relacionamentos, de cultura, de entender melhor um país.
E, então, é uma coisa que hoje eu não quero ser uma Miss, eu não quero me vestir como eu me vestia aos 20 anos. É engraçado isso, mas eu também gostaria de ter a pele dos 20 anos, sim. Você está ótima, você está ótima. Graças ao doutor. Carmencita, doutor, 64 anos, eu daria 50 anos para ti. Ela está falando, isso é um elogio, hein? Eu também, 64, gente. Carmen, muito obrigado pelos elogios. Lavar o rosto antes de dormir faz bem ou não? Água gelada ou normal? Olha, água de morna para fria. Quanto mais friazinha ou água termal gelada, você vai descongestionar. Então, se você tem o rosto um pouquinho mais avermelhado, às vezes com rosácea, que é uma pele bastante, que tem os vasinhos, que é uma patologia crônica, água de morna para fria. A água muito quente, ela vai desengordurar o rosto e o corpo também. Muitas pessoas nos procuram com a pele extremamente ressecada no corpo, com coceira, e nada mais é do que excesso de sabonete, bucha e muita água quente e demorada. Então, morno para frio é o ideal, a temperatura. Outra pergunta. Radiofrequência também rejuvenesce? Muito. A radiofrequência é uma fonte de calor. Ela não é um laser. Laser normalmente é uma luz. Radiofrequência é uma fonte de calor. Ela também chega a 41 graus. Olha. E isso vai estimular o seu colágeno. Pode ser feito no corpo, no abdômen, no rosto, área dos olhos. Contorno dos olhos a gente costuma fazer com aquele aparelho de radiofrequência pequenininho que dá efeitos muito interessantes. Às vezes, uma sessão de radiofrequência no contorno dos olhos, você retarda a blefaroplastia. Ai, doutor, eu lembro, tem um procedimento também que eu queria falar e é uma coisa que eu adoro, que eu gosto muito da prevenção, e eu não sei se eu posso falar o nome também, a gente radiofrequência. Que é o que eu faço. Dos olhos, é assim, gente, eu já fiz 2 vezes, é uma vez por ano, eu fiz uma vez por ano e é aplicado na pálpebra, não é? Então é uma coisa assim, que você, na hora que você faz, ou na primeira semana, segunda, você não vai perceber uma diferença. Só que eu não sei explicar como, o doutor sabe, mas é como se você ficasse firme a pálpebra, é impressionante. Esse ano eu não fiz, ainda tenho que fazer até o final do ano, mas quero dizer que eu super assim indico, porque eu sinto, parece que fica durinho, Ele sabe? dá uma Nada firmada, clássico. a estimulação de colágeno leva até 3 meses e você consegue um certo encurtamento da pele, por isso você sente ela um pouco mais firme. Não, gente, é bárbaro. Ai, gente, não precisa fazer nada, não precisa, é muito tranquilo. Retarda a cirurgia, com certeza. Estão dizendo que a gente acabou o nosso tempo. Renata, eu adorei. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo aqui conosco, pelo seu depoimento, pela sua simpatia, pelas afirmações que você passa, por essas instruções que você passou para muitas pessoas. Uma pessoa muito querida, você é um exemplo, você é muito disciplinada, linda por dentro e por fora. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vinda. Eu quero dizer que hoje é realmente um depoimento, porque é a veracidade da minha vida. É o lugar onde eu mais me cuido, na clínica do Dr. Otávio, uma equipe excepcional, profissionais altamente qualificados, muito bem treinados pelo Dr. Otávio, uma harmonia, uma energia boa, um carinho, um cuidado. Desde quando você está fazendo uma simples limpeza de pele, tá com frio, quer um cobertor, sabe aquela coisa carinhosa, não só a questão médica, de saúde, que é a mais importante, mas de pessoas que cuidam de pessoas. E eu me sinto muito bem cuidado, me sinto um ser humano prestigiado aqui. Fora isso, dizer da minha admiração pelo Dr. Otávio, profissional sério, extremamente engajado, sempre viajando, fazendo cursos, um pesquisador, porque muitas vezes as pessoas têm uma tendência a banalizar a dermatologia como estética, e não é estética, é saúde, é muito mais do que isso. O Dr. Otávio, ele vai além, é uma pessoa muito consciente, e eu admiro tudo isso, porque eu aprendo com isso, me sinto fortalecida e me sinto muito melhor com os seus cuidados. Obrigada por me possibilitar tudo isso. Obrigado. Obrigado, boa noite. Nós finalizamos, daqui umas 2 semanas nós anunciamos a nossa próxima live. Semana que vem eu estou trazendo novidades, estou indo atrás de novidades no exterior, mas eu volto rapidinho dessa vez, tá? Lembrando que todas as perguntas, né, que o pessoal por favor, deixam aqui, tem muitas perguntas, nós respondemos pelo direct, podem deixar o WhatsApp para as respostas aqui mesmo, nós vamos responder todas, como todos os lives, é um prazer nós estarmos compartilhando com vocês conhecimento. E lembrando que é Beleza com Critério, que é a nossa hashtag, Beleza com Critério. Perfeito. Obrigado, uma boa noite. Obrigada, gente.